Tem voltado muitas placas queimadas por causa de mineração. Queimadas, mortas por causa de mineração. Para que a gente evite esse problema, ao invés de mentirosamente falar que a Galaxy, ou que o Ronaldo, ou que alguma pessoa falou que cancela a garantia, mesmo porque eu não cuido da garantia, e a anulação de garantia por mineração, ela está em todos os fabricantes praticamente. Acredito que todo fabricante, de alguma forma, coloca isso. Inclusive, eu orientei para as pessoas, para não deixar, né, com que aconteça isso. Mantenha uma boa temperatura, trabalha numa frequência próxima da frequência padrão e tudo mais. A gente orienta. Eu quero mostrar uma coisa muito interessante. Porque a grande maioria das placas que estão rodando aí em mineração, elas vêm com Ryzen, né? Riser. Então ela tem lá um adaptador, eu tenho algum adaptador aqui que a gente possa mostrar? Uma quantidade enorme de adaptadores é montado ao contrário, porque ele sugestivamente indica ser o contrário do que ele é. Eu tive um colega que me chamou ontem, ele é do grupo HWAP, e ele pediu a minha ajuda. Ele falou assim: Ronaldo, eu montei lá a minha placa na mineração, olha, eu ajudo as pessoas que me falam sobre mineração. E ele falou: eu montei a minha placa, ela parou de funcionar. E, puta, parou de funcionar. E eu olhei como ele montou, ele me mandou no WhatsApp. Vocês estão vendo esse elemento aqui? Isso aqui, sugestivamente, a pessoa acha que esse lado menor é o lado que fica no lado menor do PCI Express. Mas é justamente o contrário. É causa de morte de muita GPU. Então você tem problemas de encaixe de riser, encaixe errado. Você tem problemas de produtos de baixa qualidade também que causam problemas. E quando você dá um problema, né, de vestir errado, né, de montar errado, quando você montar errado, você vai matar o GPU. Então ele fica montado assim, tá vendo? Ó? Ele fica montado assim e muita gente monta ele assim, adeus, né? Note que desse lado aqui nós temos uma trava e na montagem certa a trava fica do lado oposto. Então a gente também tem problemas no conector. Os problemas que a gente eventualmente tenha no conector, ou por qualidade, ou por montagem e tudo mais, eles são menos graves do que a montagem errada. Ela sugestivamente indica, né? O cara olha e fala, ó, esse lado aqui é pequenininho, esse é grande. Esse lado é pequenininho, esse é grande. Eu vou montar assim. E ele mata a placa. Também faz parte de morte por mineração. Quando a gente tem um problema elétrico, é mais fácil de ter cura, né? Porque você não tem cura para o chip. Você pode ter um elemento de chip que você comprou no eBay, na net, de uma placa que foi retirada e conseguir, mas não se vende chip. Já quando a queima é no conector elétrico, aí é mais fácil, pode achar isso canibalizado muito mais facilmente do que um chip. No caso, esse colega, possivelmente ele até participando com a gente, ele me pediu ajuda, ele matou uma 3080, assim, né? Então você vê, é uma tristeza. Muita gente não, mas proporcionalmente ao que devia acontecer, muita gente está montando assim e está acontecendo isso. O Burt já viu isso daí várias vezes, ele até fez um alerta e ele fez um vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Hoje a gente está aqui com uma plaquinha, uma placona na verdade, né, na bancada. Essa aqui é uma RTX 3080. Realmente, uma placa nova, lançou há pouco tempo, né? Relativamente há pouco tempo. E essa aqui, por um acidente, ela já está aqui na bancada com a gente. E o que aconteceu com essa placa? Houve aí um descuido ao ser conectada essa placa no adaptador Ryzen. E o que aconteceu? Tem um Ryzen aqui, eu vou mostrar para vocês, ó.
Aqui a gente tem o adaptador, tem aqui a alimentação, né? Até aí tudo bem, isso aqui tá encaixando tudo certinho, é bem difícil você fazer aqui a façanha de ligar isso ao contrário. Mas o que que acontece? Esse carinha aqui, muito facilmente você pode, sem querer, inverter ele. E foi o que ocorreu. Vamos supor que isso aqui é a placa-mãe, né? Aqui é o slot da placa-mãe. Ele estava ligado assim. E após retirar e colocar novamente, sem querer, o dono ligou assim, conectou assim e ligou o computador. E o que que aconteceu aqui? Infelizmente, setores onde tinham tensões de alimentação que vinham para esse lado do conector acabaram vindo para o lado que tinha aqui conexões de troca de dados, de sinais. Então veio a causar um problema. Então vamos lá. Eu tenho aqui o pinout, né? Então o que que eu fiz? Eu vou fazer aqui uma simulação aqui mental inversa aqui e ver mais ou menos aonde que ia receber essas tensões que eu tenho aqui em cima, ó. Se eu tenho aqui o início aqui, ó, já temos aqui, ó, uma tensão de 3 volts, né? Tem aqui um VCC também. E aqui desse lado receberia aqui logo de cara esses dois VCCs. Então vamos ignorar essa parte aqui, né, que ela não está aqui. Quando você vira, né, o PCI Express, esse conector morre aqui, então esse setor aqui ele não seria tão danificado, conectado inversamente. Então vamos lá, 3 volts recebendo aqui no half clock. E temos os VCCs aqui nesse HSO-P0 e o HSO-N0. Então vamos verificar na placa esses carinhas, como que está a impedância deles. Vou utilizar aqui o multímetro, aterrar aqui a ponta de prova. Vamos lá, a parte de cima ali a gente tem um half clock. Então seria o pino 2 e 3. Então aqui, ó, temos o pino 1 que é o terra, o pino 2 tem aqui uma impedância de 0.6 mega ohms, está correto. E o pino 3, ó, o pino 3 ele está dando 5 ohms, ele teria que dar os mesmos 0.6 mega ohms. A gente depois vai verificar aqui na outra placa. Então a gente já sabe que tem um problema aqui. Então vamos virar a placa agora e ver o outro lado, ver se tem alguma alteração também. O pino 1 temos aí 50 kΩ, pino 2 é GND e o pino 3 aqui, ó, 2.8 kΩ, que é o HSO-P0 e agora o HSO-N0, 170 kΩ. De cabeça eu já sei que isso aqui está alterado, porque eu já tirei os parâmetros de uma placa funcionando. Mas esse lado aqui não chamou tanto atenção quanto o outro, que tem uma linha que está literalmente em curto, né, que a gente viu aqui, ó. Temos aqui os 5 ohms, tá vendo? Essa linha ela teria que estar nessa mesma impedância de 0.6 mega ohms, tá? Então a gente tem um problema aqui e vamos agora verificar numa placa que está funcionando perfeitamente aí. Vamos aqui para o pino 3. Ó, temos aí 200 kΩ, já é bem mais, né? Que lá a gente viu 2.8 e aqui vai dar mais ou menos a mesma coisa, ó. Tá vendo? As duas linhas têm uma impedância extremamente parecida. E aqui do outro lado, a mesma coisa tem que ocorrer. As duas linhas elas têm que dar uma impedância muito próxima, 0.6 mega ohms. E o pino 3 que lá está em curto aqui também tem que dar a mesma coisa. Olha lá, 0.6 mega ohms. Então, já dá para ter aí uma certeza de que a gente tem um problema na própria GPU daquela placa. E por que isso? Agora eu vou mostrar para vocês aqui no esquema. A gente tem um esquema aqui dessa RTX, que a gente pode ver a parte de PCI Express. Consigo mostrar aqui para vocês, ó. É o sistema do PCI Express, tá? É aqui a gente tem o esquema do MSI mesmo. Porém, a gente poderia tirar a conclusão com qualquer outro esquema de placa NVIDIA, baseando obviamente aí numa série aproximada. Por quê? A linha do PCI Express ela é padrão. Então, essa linha de comunicação para a GPU, ela vai ser padrão também. Então, não preciso propriamente ter um esquema do RTX 3080 para saber que essas linhas de comunicação aqui, elas são ponto a ponto com a GPU. Eu vou mostrar para vocês agora. Esse é o pinout que eu peguei na internet. Temos aqui, ó, as linhas que a gente aferiu, a 13 e a 14. E aqui desse lado, a B14 e B15. Então a gente vê aqui no esquema. Vamos lá. A 13 e a 14 aqui, ó. Dá um zoom maior. Vamos lá. A 13 e a 14. Half clock. Se a gente seguir aqui, ó, não tem nenhum componente no meio do caminho. Ele vai diretamente aqui para o BGA da GPU, ó. BGA 3328. Então ele vai diretamente para a GPU. Então a gente não tem nada no caminho que possa estar causando aquele curto.
é um setor dentro da própria GPU aí que infelizmente está danificado. E no caso aqui do B14 e B15 é a mesma coisa, ó. A gente viu aqui o A13 e o A14, B14 e B15. Vamos verificar aqui, ó, nenhum componente do meio do caminho diretamente na GPU. Então aqui a gente realmente já conclui que essas impedâncias alteradas fora dos padrões tá sendo causada aí pela própria GPU, que sofreu com esse curto aí devido à inversão do adaptador PCI Express. E para tirar a prova real aqui de vez, para a gente ter certeza disso, eu tenho aqui um PCB, é um PCB referência de uma 2080 Ti, tá? Que já é uma outra arquitetura, mas como a gente sabe é um padrão essas conexões. Tá aqui, ó, sem a GPU, ou seja, eu tenho que fazer a aferição dessas linhas que a gente tem problema lá na 3080 e aqui tem que dar um circuito aberto, um circuito infinito. Eu vou conectar o multímetro aqui, não pode dar nenhum tipo de medida. Então vamos fazer essa prova aí. Vou colocar aqui o multímetro do lado, vamos verificar aqui os pinos. Vamos lá, pino 3 e pino 4. Eles não podem dar nenhuma medida, eles têm que dar um circuito aberto. Então vamos lá, pino 3, ó, o multímetro nem se mexeu ali, e pino 4 também não. Então a gente já tem certeza que não tem nada aqui no caminho, realmente é a GPU que gera aquela impedância que a gente vê ali. Então vindo aqui pro outro lado, vamos fazer a aferição de novo, pino 2 e pino 3, ó, circuito aberto, pino 3, circuito aberto. Então, concluindo aí, realmente aqui a gente infelizmente tem um problema na GPU. Então fica aí a dica para quem tem uma placa dessa, para quem minera ou então utiliza esse adaptador aí para qualquer tipo de finalidade, tome bastante cuidado, cuide bem, utilize adaptadores com qualidade para que não ocorra nenhum tipo de problema e venha a danificar aí a GPU devido a um vacilo aí ou até mesmo a má qualidade desses adaptadores. Então, fico aqui, valeu e até a próxima. Fica a minha sugestão aqui, até para os fabricantes desse pequeno elemento aqui, e novamente para quem entrou agora, nota como esse componente ele induz ao erro. A parte pequena e a parte grande, né? Então a gente tem uma parte curta e uma parte longa. E a gente vai olhar assim, a gente tem aqui a trava atrás. O cara olha e fala a parte pequena, a parte longa e a trava atrás. Ele vai, conecta do jeito instintivo dele e mata a placa. A gente podia ter um indicador de lado ou uma seta ou alguma coisa que pudesse fazer com que desse a intuição de que este lado aqui fosse grande. Porque a trava é justamente do lado oposto. Esse aqui fica com a trava do lado da frente. Então assim, isso aqui tem matado muitas placas. O Burt estava conversando com ele, ele falou que também tem muita placa morrendo pelo conector. Se você quiser falar um pouquinho disso, Burt? Tem algumas... Deixa eu virar pro Burt. Em algumas situações, às vezes os caras conseguem fazer uma proeza de inverter o moleque. É uma entendeu? proeza. Então, às vezes acaba dando problema, entendeu? Coloca positivo no negativo ali, consegue colocar aquele negócio ao contrário, inverte, ou dá algum curto, ou aquele regulador que faz o 3.3 acaba passando 12. Tem diversas situações que podem ocorrer, algumas aí por intervenção do usuário, outras por própria má qualidade do adaptador. Então, se houver um problema na alimentação dele, não ali na linha do PCI Express do slot, pode ocorrer algum dano aí na parte de alimentação da placa, do 3.3, do 12 volts, ou até mesmo, em alguns casos que a gente já pegou, incineração por mau contato ou encaixar de forma incorreta o Ryzen na placa de vídeo e ela acabar torcendo. E incinerar ali a parte do gominho inicial ali do PCI Express na placa de vídeo. Aí às vezes a gente até tenta isolar, se conseguir tirar o curto, corta ali, faz uma ponte, faz a placa ser alimentada só pelo 12, se a placa não tiver como, a gente faz uma fonte separada de 3.3 para ela. Mas ali também, naquela inicial, ele tem algumas partes de dados que eu até mostrei no vídeo. Então assim, dependendo da situação, dá para salvar. Outras, às vezes, por mais que a GPU se salvou, tem que trocar o PCB. Então tem que ver se tem PCB disponível na assistência que vai
fazer o conserto Se não da derreteu placa. as camadas. Aí se derrete as camadas, tem que fazer um corte. Aí você tem que cortar e não deixar uma camada, porque o PCB ele tem várias camadas, né? Então, principalmente o PCB aí de 12 camadas de ROF. Em cada uma dessas camadas, você tem desenhos diferentes e muito cobre nesse meio desse desenho. Se essa parte que queimou fundir uma camada com outra onde tem metal, aí o problema é bem grave. Você precisa cortar, precisa ver se é possível remover essa área sem que tenha contato entre os layers, para que você faça um reparo.